Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre André Carrilho, vamos falar sobre Pogba, vamos falar sobre renovações, Romero renova ou renova, impeachment de Augusto Melo, enfim, tem muitas informações para falar para vocês, inclusive notícias importantes aí sobre Paul Pogba. Será que já existe um acordo entre Corinthians e o jogador? Vamos trazer aqui mais informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, que é totalmente gratuito, tá? Você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer aqui cada dia mais. Combinado? Então, vamos falar do Timão? Fiel, antes de iniciar esse vídeo, eu sou obrigado a falar para vocês que gravei aqui por mais de 20 minutos com a câmera sem estar ligada, tá? Só com o celular aqui no ring light, falei por 20 minutos, na hora que eu acabei, cheguei lá o celular sem estar ligado sequer a câmera, né? Então vamos que vamos, né? Às vezes não era para ser. Então, Fiel, vamos falar do Timão, chega de enrolação, porque o Corinthians, tá, está com ótimas notícias no dia de hoje para nós, corintianos, vamos dizer assim. Corinthians renovado com André Carrilho até 2026, que isso é uma ótima notícia para nós corintianos, obviamente, né, Fiel? Corinthians, André Carrilho, que conquistou a sua titularidade absoluta, junto com aí, fazendo um meio campo muito forte do Timão, com Rodrigo Garro, André Carrilho, com Breno Bidon. É um time totalmente mais forte com o André Carrilho no meio campo. Esse jogador coringa que consegue jogar de atacante, de meio atacante, de primeiro volante, de segundo volante, é um jogador que joga várias posições e conquistou a confiança do nosso treinador Ramon Dias, da nossa torcida e do nosso time, que vem fazendo aí ótimas partidas, tá? André Carrilho hoje ele é essencial no time do Corinthians. Então é importante, Fiel, que o Corinthians consiga manter esta espinha dorsal. Quando eu disse que para o Corinthians a melhor contratação seria não deixar o Yuri Alberto embora, não foi à toa, porque o Corinthians conseguindo segurar os seus principais jogadores no elenco, esse time que terminou o Brasileirão sendo o melhor time, o futebol mais bonito do Brasil, né, Fiel? Pelo menos nessas últimas 9 rodadas, cara, é de grande importância que você mantenha esses jogadores, que você mantenha o elenco principal, os principais atletas, a espinha dorsal do time você tem que manter. E com a chegada de mais alguns jogadores, aí sim nós seremos protagonistas, aí sim vamos começar a conquistar títulos, começar a brigar por títulos, tá, Fiel? E é com esse pensamento que o Corinthians renova com o André Carrilho até 2026, e isso é de grande importância, tá? Lembrando aqui, Fiel, que eu quero trazer para vocês que a negociação com o André Carrilho, ela durou de 1 a 2 dias no máximo. Que isso sirva de exemplo para o Wendel Romero, já puxando aí para o Wendel Romero, porque o Romero até hoje não renovou com o Corinthians, depois do Corinthians aí já está há bastante dias negociando com o jogador. Eu não sou a favor em nada da oposição, que só prejudicou o Corinthians, mas na época do Andrei Sanches, ele afastou o Romero justamente por isso. Romero vai lá, é contratado, faz boas temporadas, quando chega na hora de renovar, ele fica enrolando, querendo aí ganhar o maior número aí financeiro possível, tá? E com o Romero agora não é assim. Lá na época do Andrés, você não renovar com o Romero seria a mesma coisa de você não renovar com o Hugo Souza hoje, tá? Era um jogador totalmente essencial e estava na graça das torcidas, artilheiro, tal. Só que hoje o Romero já não é o protagonista do time. Ajudou o Corinthians muito em 2023 e teve seus momentos importantes sim em 2024, tá? Qualquer torcedor que não reconheça isso é porque não assistiu. O Romero teve os seus gols importantes em 2024, ele ajudou o Corinthians sim. Porém, essa enrolação dele já está deixando a desejar. Não depende só do Corinthians, tem que haver uma colaboração do Romero também. E quais são as informações que temos, tá? O Corinthians ofereceu 1 ano de contrato para ele, sem renovação salarial, nada, do jeito que está, até porque o jogador não merece uma bonificação salarial, porque ele já ganha bem. Ele ganha 850 mil reais mensais, tá, Fiel? Aí o Romero não aceitou, porque ele queria 2 anos e um aumento salarial. Aí o Corinthians então ofertou para o atleta os 2 anos que ele quer, mas com uma redução salarial, e o jogador também não aceitou. Então tá difícil negociar com o Romero, tá? Então eu sou do seguinte pensamento, tá, Fiel? Já que ele não aceitou essa segunda proposta, o Corinthians tem coisas muito mais importantes para preocupar com o Romero. Tem o possível impeachment do Augusto Melo,
que é o assunto mais importante hoje no Corinthians. Então o Corinthians tem muitos assuntos para se preocupar do que ficar preocupando apenas com o Wendel Romero. Então eu sou da seguinte opinião: Romero, você quer renovar? É um ano de contrato assim, assim, assim. Ah, não quero? Então beleza, muito obrigado por nos ajudar. Tchau. É assim que funciona, tá? Infelizmente o Corinthians não tem que ficar insistindo na renovação de Romero. Olha o André Carrilho, cara, que foi um jogador muito mais importante que o Romero, chegou depois dele e o cara renovou de boa com o Corinthians aí, até 2026, em negociações super tranquilas de ser realizada. E toda vez com o Romero dá esse tipo de problema, tá, fiel? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião. Cara, só dando uma ressalva aqui, o Hugo Souza, cara, o Yuri Alberto, que foram jogadores bem mais difíceis que o Romero, e o Romero dando esse trabalho. Olha o quanto importante é o Hugo Souza, renovado com o Corinthians. O cara vibrou igual criança quando o Corinthians conseguiu comprar o atleta. Olha o Yuri Alberto com propostas milionárias do futebol da Inglaterra. E o Corinthians lá conseguiu segurar o jogador. Aí o Romero vem querer colocar panca. Então eu acho difícil, né? Então eu acho que o Corinthians devia dar um checkmate no Romero aí. Falar, você quer ou não quer? É assim a minha opinião. Qual a opinião de vocês? Quero muito saber, fiel. Diga com um comentário aí, que a gente vai conversar bastante hoje, combinado? Então vamos falar aqui também, fiel, sobre mercado da bola, né? Vamos falar aqui sobre Pogba, porque é o assunto que mais está chamando a atenção. Mas antes de eu falar sobre o Pogba, eu só quero dar uma atualizada em vocês em relação ao impeachment, tá? Porque o Augusto Melo, fiel, que é aí o nosso presidente, que vem colocando esse time para frente, que vem colocando esse time ao protagonismo de novo, em que o Corinthians aí tem grandes chances de ganhar títulos em 2025, porque é um time que já está bom, é um time que mantém os seus principais atletas e é um time que vai chegar mais recurso, vai chegar mais peça humana para o Ramon Dias trabalhar. Então temos todas as chances do mundo de conquistar títulos em 2025. 2025 será o nosso ano. Só que existe um problema. Como chama esse problema? Oposição, que quer tirar o Augusto Melo do poder à força, tá, fiel? Então, existe um impeachment, tá, que foi levantado e foi aí confirmado. Então, haverá duas votações, só para confirmar vocês, porque tem muita gente confundindo, tá? Nessas duas votações, terá a votação do Conselho Deliberativo do Corinthians e depois terá a votação dos sócios, tá? O Conselho Deliberativo do Corinthians, o Augusto Melo já perdeu, não tem como ele ganhar, a maioria é oposição, vai votar contra o treinador. Tanto é que o conselho, tá, fiel? O conselho, os conselheiros do Corinthians, tá? Vamos dizer assim, uma votação aconselhando o Corinthians, tá? Conselho de orientação, chama, tá? A orientação que eles deram foram de 3 votos a 0 para o Augusto Melo sair do poder. Não é a votação do impeachment, é o conselho de orientação. Eles orientaram, né? Vamos dizer assim, eles deram um conselho para o Corinthians assim por 13 votos a 0 para o Augusto Melo sair do poder do Corinthians. Então, fiel, esse pessoal vai votar contra o Augusto Melo, essa primeira votação. Então, o Augusto Melo, a chance dele é com os sócios, que esse sim eu acredito que o Augusto Melo terá a maioria dos votos e não deve sair do Corinthians. Só que a gente não pode facilitar com a oposição, porque essa oposição ela é suja, ela joga de forma suja, então vai saber quais o jogo político por trás que eles vão fazer aí para tentar ganhar os votos dos conselheiros, tá, fiel? Dos sócios, desculpa. Então o Corinthians tem que ficar atento sim. Obviamente que o Augusto Melo vai tentar outro liminar para suspender de novo e o Corinthians assim vai brigando e vai lutando para manter o Augusto Melo no poder. Só que tem uma informação que muita gente às vezes não sabe, tá? Quando ia ter a votação antes do Augusto Melo conseguir eliminar, os torcedores estavam lá cheio apoiando o Corinthians, que eles apoiam o Corinthians. Só que apoiar o Corinthians, hoje eu acredito que é apoiar o Augusto Melo, porque o Corinthians está voltando ao protagonismo com o Augusto Melo. O Corinthians valorizou sua camisa com o Augusto Melo. O Corinthians conseguiu fazer grandes contratações com o Augusto Melo. O Corinthians conseguiu 9 vitórias consecutivas com o Augusto Melo. Então eu acredito que apoiando o Corinthians, automaticamente você está apoiando o Augusto Melo. E a Corja ela é tão covarde que depois que eles viram lá os torcedores do Corinthians apoiando, a votação agora será de modo online, tá, fiel? Não será presencial, porque é lógico que eles viram torcedores e é lógico que iria ter protesto. Aí eles se acovardaram e vão votar dentro de casa, tá, fiel? Mexeram no vespeiro.
Então, porque você quer tirar um cara à força, quer tirar um cara que está fazendo um grande trabalho. E aí, qualquer informação nova eu trago para vocês, tá, fiel? Confirmado? Então deixe seu comentário que eu quero muito saber sua opinião. Agora vamos falar sobre Paul Pogba, né? Que está bombando essa informação, porque o jogador ele já causou um alvoroço aí total na torcida quando ele postou uma foto com a camisa do Brasil escrito load, né? Ou seja, carregando para vir para o Brasil e treinando, tá, fiel? Lembrando que o Pogba ele caiu no exame antidoping e estaria aí barrado de jogar futebol até março de 2025. O presidente do Juventus, que ele estava jogando no clube de elite da Itália, ficou nervoso, que é o Cristiano, e barrou, disse que não quer mais contar com o jogador está livre no mercado, e com isso começou a surgir vários boatos. Aí o que deixou mais alvoroçado foi a entrevista no programa Danilo Gentili, e que o Danilo Gentili perguntou quantos que ele queria ganhar para jogar no Corinthians. Daí ele disse as palavras, olha, para jogar no lado do Memphis eu jogo de graça. Quem não sabe, Pogba e Memphis jogaram junto na época do Manchester e são amigos pessoais. Depois disso, fiel, nem foi a entrevista que me chamou a atenção, porque pode ser uma resenha, uma brincadeira. Foi depois ele postaram uma foto com a camisa do Brasil treinando. Aí isso sim chamou a atenção, tá? E para, vamos dizer assim, né? Para confirmar tudo que existe algo, ele postou ontem também outra foto com a camisa do Brasil treinando. Então, fiel, eu trouxe informações aqui em vídeos atrás que o Augusto Melo deu aval para negociar com o Pogba, ou seja, teve o consentimento do Augusto Melo, do Fabinho Soldado, que poderia ser uma grande contratação, porque quem negocia diretamente com o Pogba é o Fabinho Soldado e a Esporte da Sorte, sabendo quais valores o Fabinho Soldado pode usar, sabendo quais valores a Esporte da Sorte está disposta a pagar para ter o Pogba. Já disse aqui que o reconhecimento é mundial, tá? Então, para a patrocinadora Master, qualquer jogador hoje, qualquer patrocinador hoje que patrocina um time que tem um Pogba, ela tá no céu, porque vai ter marketing de tudo, qualquer lugar que você imaginar. E existe sim uma negociação entre Corinthians e jogador. A grande questão aqui é, será que já tem um acordo? Será que já tem algo muito bem encaminhado? Porque o jogador fica postando fotos com a camisa do Brasil treinando e a torcida voraçando a rede social. Aí depois o Augusto Melo começa a seguir o jogador e o jogador começa a seguir o Augusto Melo, sendo que eles não se seguiam nas redes sociais. Então a gente seria muito inocente aqui em acreditar que não tem nada. Eu não vou cravar este atleta, fiel, por respeito a vocês, porque eu não tenho essa informação. O Corinthians está avançado ou está cravado, tá? Diferente de muitas pessoas que estão postando lá que já está fechado, eu não tenho essa informação e eu só vou cravar quando eu tiver certeza. Mas que existe algo muito forte aí, que existe uma ligação, existe, tá? Porque eu já tinha trago informações que já tinha conversas do Memphis com o Pogba. Cara, são amigos pessoais. O Memphis está no Brasil, o Pogba está sem clube. Memphis, isso aqui é a estrutura de Real Madrid, cara. Pode vir sem medo, salário em dia, que o Augusto Melo tá pagando em dia, tá pagando com 5 dias de antecedência. Olha a importância disso, cara. Olha a importância do presidente. Olha a importância de você andar com o salário em dia com os jogadores, porque vocês acham que essas informações não espalham? Hoje qualquer jogador que vai jogar no Corinthians, os jogadores se conhecem, eles se ligam, oh, como que tá aí? Cara, não vem não, ó, salário aqui, paga com um mês atrasado, paga com 15 dias atrasado, clima totalmente hostil. Olha a diferença. Ou, não, salário aqui cai com 5 dias antecipado. Não, a estrutura aqui é de outro mundo. Cara, isso causa uma repercussão enorme. Qualquer jogador se anima. Se tivesse más recomendações, se o Memphis não tivesse gostando do Corinthians, jamais ele iria aí, vamos dizer assim, ilustrar o Corinthians pro Pogba. Jamais ele iria falar, não, Pogba, cara, dá uma segurada aí, porque eu mesmo vou ficar aqui mais um tempinho, já tô indo embora, porque o salário eles não pagam em dia, estrutura não é muito boa, só que é tudo diferente, tá? Então olha a importância de um presidente fazer um bom papel, olha a importância de você andar com o salário em dia do time. Então existe conversas do Memphis com o jogador e já existe conversas com o Fabinho Soldado e Esporte da Sorte também com o atleta. O que eu confirmo é isso, tá, fiel? Que existem negociações. Não vou confirmar que está cravado, mas o jogador fica postando a segunda vez fotos com a camisa do Brasil, com certeza tem algo por trás e qualquer informação nova eu trago para vocês. Inclusive, as pessoas com que trabalho me disseram que teria uma informação muito importante para me passar hoje, tá? Eu esperei até agora há pouco para trazer essas informações para vocês, não chegou, então provavelmente no vídeo da tarde eu vou trazer, tá?
pode ser sobre Pogba, pode ser sobre Romero, é uma informação importante. Então eu espero todo mundo aqui 6 horas da tarde pra gente falar muito sobre o Corinthians. Combinado, fiel? E aí, o que vocês acham? Tá bem encaminhado ou não? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!